Fala, banda de orelha seca, voltamos aí para dar continuidade à nossa correção, né, nosso curso de questões. Paramos na questão de número 8 no último bloco e agora vamos dar continuidade a partir da questão de número 9, falando ainda sobre os princípios aí da internet, da intranet e os conceitos que perfazem as tecnologias de acesso, tais quais protocolos e afins, beleza? Olá! A questão de número 9, ela vai trazer para a gente aí uma ideia de protocolo e conceitos de internet e de intranet. Eu não preciso repetir para vocês, mas eu vou repetir que quando eu falo de internet, eu falo de um ambiente público, acessível a todos, a rede mundial de computadores. Quando eu falo de intranet, eu falo de um ambiente privado, de um ambiente limitado, direcionado, organizacional. Disse para você ainda que ambas são redes distintas, porém compartilham das mesmas tecnologias e que ambas estão assentadas, melhor dizendo, na suíte de protocolo TCP/IP. Para esse primeiro momento, entenda que a suíte de protocolo TCP/IP é aquela que vai englobar aí os protocolos, é a principal suíte de protocolos da internet. Vamos imaginar dessa forma aí. E essa questão fala o seguinte, ó: a intranet é uma aplicação do conjunto de transporte e de aplicação do protocolo TCP/IP. Jonatas, a internet ou a intranet, ela é uma aplicação? Isso aqui é só um contexto genérico que a banca quer trazer para você. Ela quer falar da intranet como uma aplicação e tudo aquilo que eu uso para me conectar, tudo aquilo que eu uso para consumir serviços, tudo aquilo que eu uso para utilizar, sendo um pouco redundante, tudo aquilo que a rede, que a computação ela me fornece é algum tipo de aplicação do conjunto de transportes e de aplicação do protocolo TCP/IP em uma rede privada, certo? Protocolo TCP/IP, principal suíte de protocolo da internet. Quando eu falo do IP, eu falo daquele cara que vai me dar endereçamento. O protocolo IP é que vai me dar endereçamento de dispositivos numa rede, protocolo IP, Internet Protocol. E o TCP é o responsável por encaminhar os pacotes, é o cara que vai levar o pacote nas costas, enquanto o IP ele vai dizer onde está, o TCP vai levar o que é necessário. Quando eu falar pacote, entenda como alguma transação ocorrida numa rede. Tudo aquilo que é formado através de uma estrutura de rede, na maioria das vezes, ou sempre, é seccionado em pacotes. Como assim, Jonatas? Quando você acessa um site, esse site ele não é carregado por inteiro, ele não simplesmente abre e carrega. Existe uma estrutura ali dentro, que é carregada pouco a pouco. Os pacotes eles vão sendo montados até que a sua transmissão, até que a sua solicitação ela seja aí, respondida e o site seja totalmente montado. A questão aqui está correta, tá? Não tem falhas, não tem erro nessa questão aqui. Gabarito certo. Questão de número 10, falando ainda sobre protocolos. Antes de adentrar aqui na ideia da questão, eu já vou começar a trabalhar cada um desses protocolos e depois a gente volta para a questão. Protocolo HTTP. Existe aí o protocolo de transferência de hipertexto, que é o HTTP. Todas as vezes que você navega um site, não sei se você já percebeu, mas lá no início dele, né, lá no início da URL, aparece para você assim, ó, http // e na sequência o endereço. Então vem assim, ó, o http, aí vem aqui um dois pontos aqui e // e na sequência endereço www.google.com, por exemplo. Jonatas, o que é esse HTTP ou então esse HTTPS? Desculpa, que eu sempre vejo aí nos sites. O protocolo HTTP, ele é o responsável pela comunicação nos sites. Comunicação no sentido de permitir o carregamento do conteúdo de uma página. É o protocolo HTTP que vai levar a estrutura, ou melhor dizendo, vai falar para o navegador. Navegador, isso é um texto, isso é um vídeo, isso é uma imagem. É o protocolo HTTP que permite que um navegador consiga carregar a estrutura de uma página web. Mas muita atenção, ó. A banca, ela gosta de falar desse cara aqui, ó. Vou trazer aqui o HTML. A banca gosta de trazer o HTML. E a sua banca, velho, vai dizer para você que isso aqui é um protocolo. Vai assim, ó. O HTML é o protocolo responsável pelo carregamento do conteúdo de uma página web. Conversa.
certo? HTML não é protocolo. HTML é linguagem de marcação, ó, language markup. Então pega aqui esse L e lembra que isso aqui é uma linguagem. HTML é uma linguagem. Que linguagem é essa, Jonatas? Os sites são criados através da linguagem HTML. O protocolo HTTP vem para permitir que os sites que estão em HTML sejam carregados. O que a banca pode falar para você e vai estar correto é o seguinte: o protocolo HTTP permite que páginas HTML sejam carregadas ou renderizadas, certo? Quando esse cara, que é o mesmo protocolo que está aqui, me vem aqui ó, com essa letra S no final, isso aqui tem a ver com security, segurança. O protocolo HTTPS cumpre as mesmas funções do HTTP, só que agora esse cara vai trazer para mim uma camada ou algumas camadas a mais de segurança. Você vai saber que segurança tem a ver com criptografia, nesse sentido, proteção. Criptografia é embaralhar as informações, é criar ali uma camada a mais de proteção. Não vou detalhar a criptografia agora, porque a gente vai ver isso ainda em segurança da informação. Protocolo TCP eu citei no slide anterior, que esse cara aqui é o responsável por carregar os pacotes. Então, um protocolo de transferência, como eu falei. O ICMP é um protocolo que ele vai dizer onde tem erros. A banca pode falar assim, ó. O protocolo ICMP, basicamente, ele é responsável por um relatório de erros. Então, ele vai dizer, ó, teve um erro na comunicação aqui, ponto. Esse cara é um relatório de erros. E aqui é o nosso www, o World Wide Web, que tem sentido aí nas transações de páginas web. Vamos ler a questão agora, depois dessa introdução aí, né? Muitas informações que acessamos pela internet não requerem sigilo. O protocolo padrão de acesso aos sites não fornece mecanismo de criptografia. O protocolo padrão de acesso a site é o HTTP. Ao acessar serviços que necessitam realizar transferências de informações sigilosas, sigilosa já tem um S aqui para mim, então já é uma coisa que vai me trazer ideia de segurança. É importante certificar-se de que a comunicação fornece segurança através de recursos de criptografia. Quem promove uma comunicação, uma conexão segura é o bonitão aqui do HTTPS. Beleza? Então é por isso que quando você acessa um site bancário ou um site que tem lá um sentido de dados, de privacidade, ele vai encontrar esse S lá logo depois do HTTP. Beleza? Gabarito letra B. Falando aqui de Google, né, de mecanismo de pesquisa, mecanismo de busca, a sua questão traz aí um cenário que são os modificadores de busca, eu vou te chamar assim, né, que melhoram o filtro. Eu acho que eu já trouxe uma questão anterior que tinha um modificador de pesquisa que eram as aspas, né? Quando eu coloco um termo entre aspas, abri o Google, quero pesquisar algo específico, apostilas de informática do professor Jonatas. Eu vou colocar entre aspas. Onde tiver aquele texto com aquela sequência exata, aquela ordenação que eu coloquei, o Google vai trazer para mim nas primeiras correspondências, aquela correspondência exata utilizando aspas. Existem outros modificadores, por exemplo, quando eu quero buscar algo na internet e adicionar alguma coisa, por exemplo, todos os times campeões da Libertadores, mais o Bahia. O que é que ele vai fazer? Ele vai trazer todos os times que foram campeões da Libertadores e vai adicionar essa pesquisa o Bahia, de alguma forma. Eu coloquei um mais, eu adiciono algo na minha busca. Se eu colocar o negativo, o menos aqui, o hífen, né? Ele vai tirar isso. Então, se eu coloco todos os times brasileiros menos o Vitória, eu vou dizer para ele, eu quero que você traga todos os times, menos o time do Vitória. Então, ele vai excluir esse cara da busca. Se eu quiser fazer buscas para retornar uma extensão de arquivo exata, um tipo de arquivo exato, eu vou usar o modificador chamado de file type. File type. Quando eu quero buscar um arquivo específico, por exemplo, todas as apostilas ou apostilas de informática, file type, PDF. Apostila de informática, file type, docx. O que é que está acontecendo aí? Estou buscando as apostilas de informática, estou dizendo, Google, traga para mim nas primeiras correspondências somente o que for PDF, porque eu quero uma apostila em PDF.
Ou então eu quero no formato docx, que é do Word. O file type diz o tipo de arquivo que você quer retornar. Esse modificador aqui, ó, site, ele também existe, tá bom? Jonatas, e como é que eu uso isso? O site, você vai dizer site, dois pontos, e o site que você quer buscar. Exemplo. Apostilas de informática. Aí você vai colocar site, dois pontos, e vai colocar o endereço do meu site. Ou o meu Instagram, sei lá, enfim. Vamos falar de endereço de site. Coloquei lá, ó, supondo que eu tenho um site. Apostilas de informática, site, dois pontos, www.jonatasgomes.com.br. O que ele vai fazer? Dentro da minha estrutura de site, ele vai buscar as apostilas de informática. Como a sua questão quer fazer uma busca da palavra Cisamuzep, sei lá como é que pronuncia isso aqui, do tipo PDF, o nosso gabarito é letra C, que é o File Type PDF, beleza? Gabarito letra C. Falando de protocolos, eu já falei para você do protocolo SMTP, quem é. Já falei para você quem é o protocolo FTP. Já falei quem é o POP. Já falei quem é o HTTP. E já falei quem é o IP. Vamos ver aqui os conceitos que eles estão trabalhando. Na letra A, ele diz assim, ó. O protocolo SMTP é o responsável pelo endereçamento dos computadores de uma rede. Primeiro, endereçamento de um computador, endereço IP. Quem atribui endereçamento IP aos dispositivos é aquele protocolo chamado de DHCP. Esse cara aqui é responsável pelo endereçamento. Ele que dá endereçamento IP. O SMTP é responsável por envio de e-mails. Está errado. Na segunda, ele diz que o FTP é responsável pelos envios de mensagens no correio eletrônico. Errado. Responsável pelo envio de mensagens é o nosso SMTP. O FTP é o Faz Transferência Pivete. É o cara responsável pela transferência de arquivos. E quando eu falar transferência de arquivo, lembre que é download ou upload. Errada a letra B. Letra C. O protocolo POP é o responsável pelo endereçamento de computadores numa rede. Errado também. Quem faz o endereçamento é o DHCP. O protocolo POP é para recebimento de e-mail. Ele recebe os e-mails e baixa esses e-mails. Tira lá do servidor, não deixando uma cópia lá. Traz esses e-mails para o computador do usuário. Já falei dele também. Letra D. O protocolo HTTP. Hypertext Transfer Protocol, né, que é o protocolo que eu falei para vocês do carregamento de uma página web. É responsável pela transferência de texto pela internet. Na letra E, ele fala, o protocolo IP é responsável por transferir arquivos pela internet. Ó, errado. Ele não faz transferência de arquivos. Gabarito, letra D, Jonatas. A questão está dizendo que ele é responsável pela transferência de texto. Você me disse que ele é responsável pelo carregamento do conteúdo de uma página web. O nome é Hypertext Transfer Protocol. Protocolo de transferência de hipertexto. Eu falei para você que quando você abre um site, lá tem texto, lá tem vídeo, lá tem várias coisas. Então, se eu permito que um site carregue um texto, eu sou responsável pela transferência de hipertexto também. Gabarito letra D. Valeu? Questão 13. O conceito de computação em nuvem vem sendo largamente utilizado por empresas e usuários domésticos em todo o mundo. São diversas as modalidades e serviços oferecidos a seus usuários. Assinale a alternativa que não corresponde a um serviço oferecido através da tecnologia em nuvem. Jonatas, eu não lembro o que é nuvem. Qual outro nome, Jonatas, que pode vir na minha prova? Quando a banca quiser se tratar de nuvem, ela pode chamar de cloud. Não à toa você tem lá o iCloud, Drive, certo? As clouds da vida. Cloud e nuvem, sinônimos. O que é a nuvem, Jonatas? A nuvem é a própria internet. Aqui eu quero que você preste atenção no seguinte. A nuvem é a própria internet. Então, quando eu falo que eu estou acessando algo que está na nuvem, eu estou acessando algo que está provido através da internet. Jonatas, você quer me dizer que as aplicações como o Gmail, YouTube, Netflix ou os sites, os serviços que eu acesso através da internet estão na nuvem? Você está me dizendo que o meu aplicativo Fotos, que sincroniza as minhas fotos, está na nuvem? Sim.
Aqui eu quero que se atente a um seguinte fato. A nuvem não se refere apenas ao contexto de armazenamento. Porque você está pensando sempre assim, poxa, quando eu pego os meus arquivos lá, né, nas minhas fotos do meu celular, e ele faz a sincronização com a nuvem, ele guarda as minhas fotos na internet para que eu possa acessar depois. Isso é nuvem. Ótimo. Isso é um tipo de serviço em nuvem que é o chamado armazenamento em nuvem ou cloud storage. Isso é um tipo. Mas a nuvem não está limitada a apenas isso. Nuvem é quando eu acesso aplicações, serviços, plataformas através da internet, sem a obrigatoriedade de instalar alguma coisa no meu computador. Exemplo, quando você edita um texto, normalmente você faz o quê? Pega o seu computador local, coloca na mesinha, abre o Word, abre o LibreOffice Write. Edita. Só que esses arquivos estão onde, velho? Dentro do seu próprio computador, certo? Local. Se você viaja e esquece esse computador, adeus. Você não tem como editar esse documento. Aí entra a ideia da nuvem, que é acessar sem precisar instalar nada. O que é que você vai fazer? Se você editar esse documento usando a sincronização, por exemplo, da Microsoft, dentro do seu Microsoft Word, colocou a sua conta lá, e a cada vez que você editar o documento ele salvar na nuvem, você pode viajar sem o seu notebook tranquilamente. Você vai chegar no hotel que você estiver, acessar a sua conta Outlook e você vai ter acesso a esse documento. Você não precisou instalar nada, você acessou um navegador e você teve acesso a esses dados, a essas informações. A nuvem é acessar alguma aplicação através da internet. Jonatas, o meu edital ele não fala nuvem, mas ele fala de internet. E a nuvem é a própria internet. Então eu preciso que você saiba pelo menos esse conceito básico do que é a nuvem. Beleza? E ele fala assim, ó, assinale a alternativa que não corresponde a um serviço oferecido através da nuvem. Vamos lá. Acabei de dar um exemplo para você de editar um texto. Então isso aqui faz parte da nuvem. Editores de texto, editores de planilha. E-mail, eu disse o quê? Também, o Gmail é um tipo de serviço em nuvem. Serviço de agenda, lá no seu Outlook, ou então no seu próprio celular, quando você faz a sincronização da sua agenda, ele já vai lá para dentro da sua aplicação de e-mail, da sua agenda online. Armazenamento de arquivos, eu disse que isso aqui é o Cloud Storage. Armazenamento em nuvem, quando você usa o Google Drive da vida, quando você usa o iCloud Drive, o Dropbox, tudo isso aqui são exemplos de armazenamento em nuvem, chamado também de Cloud Storage. Qual desses únicos serviços aqui a nuvem não fornece backup local? O backup local é um backup que não está na nuvem, está em um dispositivo local. Peguei meu pendrive, velho, e aí coloquei um arquivo lá dentro para ter uma cópia de segurança, um backup. Isso é um backup local, que não é de nuvem. O backup que está na nuvem é o chamado backup remoto. Por que remoto, Jonatas? Porque está em algum dispositivo, em algum servidor, em qualquer lugar do mundo, na internet, que não é o local. Gabarito aqui, letra C, beleza? Letra C. Em relação ao protocolo TCP/IP, assinale a alternativa correta. A sigla IP do protocolo é um acrônimo para Intranet Protocol. Risque isso aí no seu material, você vai colocar Internet Protocol. Protocolo de internet, certo? Errada a letra A. Letra B. Um endereço IP padrão é formado por 4 números separados por pontos. Se você lembrar, eu disse que um endereçamento IP, como um exemplo, né? Não sei se foi exatamente esse número aqui. Eu disse, olha, ele é formado por 4 octetos, 192. E aí coloquei aqui 3 números. Inventei na hora aqui. 3, 1. Não sei nem se está válido aqui, é só para você entender a estrutura. Um endereçamento IP é formado por 4 números, por pontos, separado por pontos. Olha, primeiro número, segundo número, terceiro número, quarto número. Eu quero que você chegue na prova, olhe e enxergue a estrutura do protocolo IP. Internet Protocol. Esse cara é formado por 4 octetos. 4 octetos. Que só podem ir de 0 a 255. Aqui só pode ir de 0 a 255. Aqui só pode ir de 0 a 255. Aqui só pode ir de 0 a 255. E aqui de 0 a 255.
Não vou entrar no mérito de que o 0 e o 255 são reservados. São endereços aí de broadcast, endereço aí de rede, mas de 0 a 255. E a sua letra B diz exatamente isso. Para mim, o gabarito está aqui, tá? Eu vou ler as outras por desencargo de consciência. Gabarito letra B. 2 computadores podem ter ao mesmo tempo o mesmo endereço IP, velho. Pensa aqui comigo. Se 2 carros tiverem a mesma placa ou o mesmo chassi, vai dar bom? Não vai dar bom. Então, 2 dispositivos não podem ter a mesma identificação numa rede. Errada. Apesar de estarem juntos no mesmo nome, o protocolo TCP não possui nenhuma relação com o protocolo IP, véi. Eu falei para vocês que o TCP é quem transporta e o IP diz onde está. Esses caras trabalham em conjunto. O TCP é o cara que vai carregar a carga e o IP é aquele cara que vai ser o que vai levar, é o GPS, vai dizer, ó, protocolo TCP, é nessa porta aqui que você vai entregar o pacote, beleza? Por último, o protocolo TCP não é mais utilizado, errado, é a principal suíte de protocolo da internet, velho. Aqui o que eu quero que você entenda, o que a banca tentou te pegar é o seguinte, hoje temos aí basicamente 2 tecnologias de protocolo IP, né? IP versão 4 e o IP versão 6. O que é isso, Jonatas? O IP versão 4 é essa estrutura aqui. O IP versão 6 ele veio para substituir o versão 4. Por que, Jonatas? Acabaram as faixas de IP com essa numeração que a gente tem aí. Então, aí eles criaram a versão IPv6, né, que é um conjunto hexadecimal. Vai ter letra e vai ter número, certo? Pensa naquele catatal misturado que são as placas sul-americanas, letra e número misturado. É isso, são letras e números. Só que agora eu vou ter um conjunto de 8 octetos, certo? São 8, então eu vou ter um conjunto de 8. O protocolo IPv6 veio para substituir o IPv4. Geralmente a banca não pergunta a estrutura dele para o concurso, que não é um concurso técnico, certo? Mas ele substitui sim o IPv4. A navegação anônima proporcionada pelos navegadores atuais permite navegar sem registrar as páginas acessadas. Em relação a esse recurso, assinale a alternativa correta. Vamos ler de cada vez aqui. Navegação anônima não armazena cookies. A navegação anônima armazena cookies. Navegação anônima é 100% indetectável. A navegação anônima só pode ser executada em uma aba de cada vez. Vamos lá. Ó. Errada. Letra C, 100% indetectável. Errado, porque tudo que você faz na internet deixa algum tipo de rastro. A navegação anônima não armazena cookies. E a navegação anônima armazena cookies. Vamos lá. Ó. Quando eu falo de navegação anônima, eu estou falando de uma navegação que é sem deixar rastros no navegador, certo? Então ele não vai armazenar os seus dados de navegação. A navegação anônima não vai armazenar os seus dados de navegação. Jonatas, quem são os cookies? Já falei para você que o cookie armazena as preferências do usuário, beleza? Já citei para você no primeiro vídeo, volta lá para lembrar, beleza? Gabarito letra A. Não vai armazenar os dados de preenchimento. Navegação anônima não armazena histórico, não armazena histórico de downloads, beleza? Então, a navegação anônima é para não deixar rastros para o navegador. Mas para a estrutura de rede, o seu roteador tem acesso ao que você acessou. O seu firewall tem acesso ao que você acessou. Beleza? Então, não é 100% indetectável. Beleza? Conectou na internet, você está detectado. Gabarito letra A. Questão 16. Um usuário de um computador copiou a foto de um site que está no servidor web para o seu computador. Estava no servidor, tirei de lá, trouxe para baixo, de cima para baixo. Estava no servidor, eu peguei e trouxe. Isso é um down, isso é baixar, é um download, certo? Download. Se eu pegasse do meu computador local e jogasse para cima, jogasse para o servidor, seria um upload. Subir uma configuração, subir um arquivo. Então eu já sei que o meu gabarito é de download. Aqui eu tenho um outro termo que é o upload, que eu já citei. Compactar um arquivo é juntar, é unir. Pensa aí quando você está... sei lá, aqueles ferro velhos que pegam os carros e amassam para ficar menor. Compactar arquivo é isso. Estou lá com 200 arquivos para enviar por e-mail. Eu não vou jogar lá, anexar 200 arquivos de vez, que eu não estou maluco, né? Demorar lá um tempão anexando. O que é que eu faço?
faço a compactação. É como se eu pegasse todos os arquivos e botasse num pacote só. Pensa assim, ó, você pegou uma caixa e jogou todos os arquivos dentro e fechou. É mais fácil você levar a caixa inteira com todos os arquivos ou ir e voltar para pegar as 200. É melhor você colocar numa caixa. Compactar isso. É como se você criasse uma caixa virtual, uma caixa digital, joga todos os arquivos ali e você consegue transportar eles. É no formato zip, é um dos formatos de compactação. Vi um arquivo lá do tipo zip, é uma compactação. Vi um arquivo lá do tipo RAR, é uma compactação. Geralmente aparece aqueles 3 livretinhos lá para mostrar que é um arquivo do tipo RAR. Phishing é uma técnica de engenharia social que visa enganar a vítima para obter dados. Vou falar disso mais à frente. Backup eu já citei que é uma cópia de segurança. Gabarito letra E. São considerados sistemas de navegação, exceto a sua banca pode chamar sistema de navegação, ou chamar de navegadores, ou chamar de browser. Jonatas, qual é a única banca aí, ou uma das poucas bancas que não fala browser, que fala o termo em português de fato? É a nossa famigerada aí, CESP ou Sebrasp. Todo mundo aí é navegador menos um, que é quem? Letra C, que é o nosso Mozilla Thunderbird. A sua banca vai dizer que esse cara aqui é um cliente. Cliente de quê, Jonatas? É um cliente... Deixa eu anotar aqui que sem a... Não vou nem colocar todo. Um cliente de e-mail. Por que um cliente de e-mail? Cliente de e-mail é toda vez que eu instalo um programa no meu computador só para acessar e-mail, só para acessar correio eletrônico. Instalei uma aplicação no meu computador, no meu dispositivo que seja, é cliente de e-mail. Se eu acesso o meu correio eletrônico através do navegador, usei lá o Chrome, Google Chrome, e coloquei www.gmail.com. Não é cliente de e-mail, é webmail. Cliente de e-mail, instalei algo no meu computador. Webmail, acessei através de um navegador, beleza? De todos aqui, o único que não é navegador é a letra C. Durante a navegação, utilizando o navegador Firefox versão 1, qualquer uma, o colaborador fechou acidentalmente a aba que esse site estava aberto. Qual combinação de teclas deve ser utilizada para reabrir a aba recentemente fechada? Velho, tô com o meu navegador aqui, certo? E aí eu, sem querer, fechei a minha aba. Eu tava com 30 abas abertas. Não dá pra abrir 30, não. Tô com 30 abas abertas lá. E aí eu fechei o navegador sem querer. Meu Deus, e agora? Como é que eu abro todas essas abas sem precisar ir no histórico? Simplesmente, você fechou o navegador, clica para abrir esse cara de novo e você vai ativar o atalho Ctrl Shift T. Jonatas, mas aí... ele está falando somente do Firefox e nos outros, mesma coisa. Microsoft Edge, Ctrl Shift T, reabre guia recentemente fechada. O Google Chrome, reabre a guia recentemente fechada, é igual para todos. Aqui vale a pena a gente falar desse atalho, ó. Ctrl Shift N, ó. O que é isso? Quando eu falo do meu Google Chrome, se eu ativar o Ctrl Shift N, dei um Ctrl Shift N, eu vou habilitar a navegação anônima. No Google Chrome, Ctrl Shift N, navegação anônima. No Microsoft Edge, Ctrl Shift N, navegação anônima. E no Firefox, Jonatas, Ctrl Shift N no Firefox, vou abrir a navegação privativa, tá? Que é a mesma coisa que guia anônima, é a mesma coisa que navegação anônima, que vai navegar sem salvar os seus dados de navegação. Gabarito dessa questão aqui, letra C. No navegador Google Chrome, tanto faz, Chrome, Edge, Firefox, mesma coisa. Para atualizar a página atual, quais teclas podem ser utilizadas? É que dá aquele refresh na tela. Então, se eu quero atualizar uma página, ou eu vou dar um F5 ou um Ctrl R, certo? Jonatas, e o Ctrl F5? F5 atualiza. Ctrl R também atualiza. O Ctrl F5, ele atualiza e desconsidera o cache. Jonatas, o que é cache? Cache é o armazenamento de pequenos trechos de uma página visitada. Ele armazena pequenos trechos de forma
temporária. Observe, alguma vez você estava lá acessando no seu celular ou no seu computador um site. E aí, você estava acessando normalmente. E você acessa esse site com frequência, todos os dias, certo? Aí um belo dia você fechou o seu celular, fechou o navegador ali, né, que você estava usando, estava sem internet. E aí você abriu o navegador. Quando você abriu o navegador, o site que você usa todos os dias estava aberto. Aí você pensou, oxe, se eu estou sem internet, como é que esse site está aberto? Ele não abriu se comunicando com o servidor. Por exemplo, era do Globoesporte.com. Ele não foi lá se comunicar com o servidor do Globo Esporte. Por quê? Porque não tinha internet. O que é que ele fez? Pegou todos os dados que estavam armazenados em cache. Cache é um armazenamento temporário no seu dispositivo, que armazena pequenos trechos de uma página visitada. Pegou lá do seu computador e carregou no navegador. Se você der um Ctrl F5 ali, ele vai desconsiderar o cache. A página vai ficar em branco. Beleza? Gabarito letra E. E para fechar, falando do Google Chrome, você iniciou sua navegação e aí lascou lá o atalho Ctrl Shift N, velho. Ctrl Shift N no Google Chrome é o quê? Modo de navegação privada, certo? Gabarito letra E. E os outros atalhos, Jonatas? Aqui eu tenho o Ctrl P para imprimir. Ctrl P vai imprimir. Encerrar a navegação. Aí encerrar a navegação pode ser, de repente, uma página lá, está atualizando, eu quero encerrar aquela atualização, eu aperto a tecla ESC. Ele cancela ali o processo de atualização da página. Encerrar a navegação pode ser fechar todo o navegador. E para fechar o navegador inteiro, independente das abas que estão abertas, Alt F4, fecha o navegador inteiro. Encerrar uma navegação pode ser encerrar uma guia, uma aba que você tem no seu navegador. Quando eu faço isso, eu vou usar ou o Ctrl F4 para fechar uma guia ou aba, ou vou usar o Ctrl W, que também vai fechar essa guia ou essa aba. Na letra A, navegar em uma página em branco. Isso aqui pode ser criar uma nova aba, ou abrir um novo navegador, ou abrir a página inicial lá do seu navegador. Vamos lá. Se eu quero abrir a página inicial, qual é o atalho? Ctrl Home. Se eu quero abrir uma nova guia, uma nova aba, Ctrl T, Ditatives. Se eu quero abrir uma nova janela no meu navegador, Ctrl N. Vai abrir uma nova janela, certo? Ctrl N. Pronto, basicamente isso. Pessoal, é o seguinte, finalizamos aqui os tópicos de internet, intranet, tecnologias de acesso. E aí a gente trabalhou os conceitos gerais de internet e intranet, trabalhamos atalhos, trabalhamos navegadores, trabalhamos protocolos e trabalhamos as aplicações que envolvem a internet e a intranet. Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para você, tenha ficado tudo claro. Qualquer dúvida, me procurem aqui no meu Instagram, no meu YouTube, né? De preferência no Instagram, que vocês conseguem mandar mensagem. Se você ainda não me segue lá no YouTube, segue agora, se inscreve no canal. Se você ainda não me segue no Instagram, segue agora também. Vou ter um prazer de responder todos vocês lá. Valeu, pessoal. Tamo junto. Até a próxima aí. Convicção na missão.